Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo direto aqui da Zona Mista do Estádio Beira-Rio. Não foi uma grande apresentação, não foi um grande jogo de fato do ponto de vista técnico, mas o principal aconteceu. O Inter venceu, se isolou na liderança do seu grupo, encaminhou uma classificação para semifinais, aí, claro, vai depender de como que o Grêmio vai estar na outra chave, o Juventude também, qual vai ser o melhor segundo colocado, para saber questão de mando de campo, mas o Inter está encaminhando a sua classificação para semifinais do Gauchão, ainda tem um caminho de 3 partidas, tem um clássico Grenal, é claro, mas isso está mais próximo de acontecer. O Roger Machado, em entrevista coletiva, revelou algumas questões importantes sobre o desempenho do Inter ter sido fraco hoje à noite aqui no Beira-Rio. Bernabei, depois de mais um gol, aliás, com a camiseta do Internacional, também falou: Vitão foi curto e pragmático na sua manifestação na Zona Mista aqui do Estádio Beira-Rio. E a gente vai trazer todos os detalhes a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Já passamos dos 83 mil inscritos, então segue deixando o like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Já passamos dos 2 milhões, aliás, das 2 milhões de visualizações no mês de janeiro. Então, também muito obrigado pelo carinho de todo mundo, pela audiência. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Vai lá na KTO, faz o seu registro e jogue com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos e usa o código DIAS no primeiro depósito que tu ganha uma free bet de 20% para brincar lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter venceu o Avenida por 1-0. Foram 2 tempos bem parecidos, porque o Inter nos 2 tempos não foi bem. De fato, o Inter talvez não tenha feito o jogo para vencer, principalmente pelo primeiro tempo. O segundo tempo, em uma parte, sim, o Inter foi bem superior, mas uma Avenida que até no segundo tempo incomodou o Inter. Criou oportunidades. O Antony acaba rebatendo uma bola que ele tenta defender de manchete, a bola quase entra. O Avenida chega em 2, 3 escapadas nas costas do Bryan Aguirre, que até pro Roger fez uma boa partida, na minha opinião não. Na minha opinião, o Aguirre mais uma vez foi muito mal. O Aguirre toma 2 meia-luas em 2 minutos no primeiro tempo. No segundo tempo, inoperante, tomando bola nas costas, com muita dificuldade, mas o principal desse jogo, tá? Foi a dificuldade do Inter em penetrar na defesa bem postada do Avenida, tá? O Inter vence por 1-0 com o gol do Bernabei, que é um chute de fora da área, a bola desviada, encobre o goleiro do Avenida. O Inter sim é líder com 10 pontos do seu grupo, o grupo B, vai se classificar com naturalidade para as semifinais, tem até uma chance de ser Grenal na semifinal, por que não, tá? Pela pontuação dos dois, depende do Juventude também, tem chance do Grêmio botar reservas contra o Juventude, e aí se o Juventude vence o Grêmio, vai a 12 e o Grêmio estaciona em 10 pontos, e aí a campanha do Juventude vai ser melhor que a do Grêmio para decidir jogos em casa, e aí tem uma possibilidade de Grenal na semifinal, enfim, são conjecturas mais para frente, principalmente pós-Grenal, mas sim, a gente vai ver um Inter na semifinal sem maiores sustos. Agora, tá? A gente precisa falar do que foi o jogo. De fato, o Inter não fez uma grande atuação, o Inter não vem fazendo grandes atuações, mas eu pondero, claro, ser início de temporada, questão física, tem reforços para chegar, a gente sabe que o Inter precisa de um zagueiro, por mais que o Vitor Gabriel esteja muito bem, tá? Eu tô muito feliz de estar vendo esse guri jogar. Esse guri, cara, tem tudo para agora ser comprado pelo Internacional no final da temporada, é uma cláusula ali de 500 mil euros, 3 milhões de reais, não é um valor tão absurdo, e, cara, ele tem tudo para render frutos de fato pro Internacional. Bom, vamos falar sobre os bastidores, principalmente das entrevistas e tudo que aconteceu depois do jogo? Roger Machado falou na sua entrevista coletiva que foi um jogo dentro da dificuldade da partida que a equipe buscou, principalmente alternativas para mudar o panorama e a característica que o jogo teve depois de um primeiro tempo em 0-0, que tinha que tentar buscar para o segundo tempo mais vitória pessoal, tinha que tentar buscar para o segundo tempo busca de cruzamentos mais rápidos e não de altura, tá? E que foi um adversário que jogou mais do que os últimos do Inter. Guarani de Bagé deu campo para o Inter jogar somente, e foi isso o jogo. O Juventude deu campo para o Inter jogar, foi só isso o jogo. São José deu campo para o Inter jogar, foi só isso o jogo. O Avenida não, o Avenida deu campo para o Inter jogar, mas aproveitou suas escapadas. Mesmo que não tivesse na Casa Mata o seu técnico William Campos, que é um dos melhores técnicos do futebol gaúcho dos últimos anos, fez muitos bons trabalhos, fez bom trabalho no Santa Cruz, fez bom trabalho no Guarani de Bagé, que inclusive ganhou do Inter ano passado, foi o único time que ganhou do Inter no Campeonato Gaúcho da temporada passada, tá? Tanto que ele está indo para um cenário muito maior, que é para o futebol de Goiás, que, vamos lá, tem mais representantes do que os gaúchos aí nas principais divisões.
Então, o William Campos é um bom treinador e deixou resultado para essa equipe que não é à toa que fez um bom jogo hoje contra o Inter aqui no Beira-Rio, que foi treinada pelo preparador físico do Avenida de Santa Cruz. Bom, Roger ainda destacou que esse tipo de jogo, nesse cenário, ele tem que ser decidido de fato, ou numa jogada individual, ou em tabelas de curto espaço, ou um chute de média distância, que foi o que aconteceu e resultou no gol do Bernabé. Ele destacou ainda que o Inter achou a solução para vencer, tá? Ele citou que o lado esquerdo do Inter tá com uma melhor fluidez, tá? Com o Bernabé e com o Wesley, e que no segundo tempo teve o Carboneiro muito bem mais uma vez, tá? O Carboneiro entrou e, cara, ele meteu uma fumaça na defesa do Avenida, tanto que ele citou que a defesa do Avenida teve que se reestruturar ali para buscar essas jogadas que estavam chegando sempre no Carboneiro. Ele citou a ajuda que o Wanderson deu pelo lado direito nesse tempo, que foi importante. Ele troca o Wanderson no intervalo do jogo, bota o Carboneiro, bota o Ener Valencia na vaga do Thiago Maia, como fez quando tinha um a mais lá no Vale, na vitória por 2-0 contra o São José, tá? E ele citou que foi um jogo difícil, que o Inter, ele até cita numa outra resposta, nós fomos incapazes de penetrar na defesa do Avenida porque eles montaram um sistema que prejudicou nossos melhores talentos, nossos jogadores de qualidade. O Alan Patrick foi muito bem marcado, o Wesley também, o próprio Borré, e que isso tornou o jogo mais difícil para o Inter. Ele disse que foi um bom jogo defensivamente, sim, do Inter. Agora, ofensivamente, o Inter teve muitas dificuldades. Ele disse que as avaliações agora são em busca de soluções com mais individualidade e que hoje o chute de fora da área do Bernabé foi suficiente para vencer, mas que ainda tem necessidade de corrigir algumas situações na sua equipe. Mas o Roger também fez questão de destacar que isso está dentro do esperado, tá? No sentido que se enfrenta no estadual dificuldades diferentes do que é ao longo da temporada, entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que no Gauchão são adversários que dão mais campo, que vão dar mais campo para times como o Inter, e que isso é uma dificuldade normal, além de, claro, a questão física, tanto que ele cita. O Carboneiro entra bem de novo, o Wesley ajudou mesmo jogando depois pelo lado direito, depois entra o Vitinho, que o Café, o Brian Aguirre, se soltou mais e que o ritmo vai voltar naturalmente e os jogadores vão entrar no seu melhor momento. Tanto que ele fez questão de dizer que fisicamente não é que o Inter está mal fisicamente, mas que é normal nesse início de temporada ainda ter que buscar o ritmo. Tanto que ele disse, a questão não foi física porque suportamos bem os jogos. Eu não vejo nenhuma ligação disso, o físico, com o rendimento. A opção por repetir a equipe é porque vimos que não havia necessidade de mudança e poder dar sequência pros jogadores, tá? Tanto que ele cita que, aí ele tem uma pergunta muito boa da Nani Quemelo, da Rádio Inferno, que é sobre essa ansiedade, porque vamos lá, é um campeonato gaúcho tomado por questões mais importantes. O Grêmio pode ser octa, pode não superar, mas igualar um feito inédito, histórico do time do Inter da década de 70. Também tem um fator, não só do Grêmio chegar ao octa, mas que o Inter não ganha o Campeonato Gaúcho há muito tempo. Então é, sim, a cada jogo, atuação que talvez não seja tão boa, ou um resultado que possa vir a não ser tão bom, uma ansiedade maior. E o Roger também disse, cara, ansioso eu também fico com esse tipo de jogo, tanto que o Bernabé me pediu para eu ficar um pouco mais calminho na beira do campo hoje. Então, assim, a gente sabe que a ansiedade também chega para todo mundo dentro de campo. Depois do jogo, 2 jogadores falaram, tá? O Bernabé, na saída de campo para a RBS TV, disse que estava muito feliz pelo gol, pela equipe e pelo trabalho, que esse tipo de jogo é um jogo muito difícil e que precisa de paciência, mas que a equipe conseguiu chegar no gol e ganhar principalmente os 3 pontos. E o único jogador que falou aqui na Zona Mista do Beira-Rio foi o Vitão. E deu para notar, primeiro que o Vitão não gostou de um questionamento, eu vou chegar lá, mas primeiro, o Vitão chegou disposto a falar pouco, porque ele sabia que seria questionado mais uma vez sobre o interesse do Palmeiras que surgiu na última semana, o Palmeiras que formou o Vitão para o futebol e que demonstrou interesse, está precisando de um zagueiro depois da venda do Vitor Reis, venda milionária para o Manchester City, do Flamengo, que fez proposta e tentou de fato a contratação do Vitão. Para isso ele chegou já bem blindado para falar pouco, curto e grosso, o Vitão, aqui na Zona Mista do Beira-Rio. E aí ele se incomodou com um questionamento sobre o jogo que não foi tão bom do Inter hoje. Ele disse que ele não viu esse jogo abaixo do Inter, como muitas pessoas viram, e que o adversário veio com uma defesa muito bem postada e que era muito difícil, e que o importante era vencer, e o Inter conseguiu
vencer e fazer o que tinha que ser feito. E ele disse que com certeza o resultado foi mais importante do que qualquer coisa e que tem que seguir trabalhando. Foram as únicas duas respostas do Vitão aqui no Beira-Rio. O Inter se apresenta amanhã à tarde no CT Parque Gigante e tem coletiva do Ramon, novo lateral esquerdo do Colorado. Agora é semana Grenal, mas antes tem o Brasil de Pelotas quarta aqui no Beira-Rio. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.